Bem-vindo à Biblioteca em Áudio. Eu sou Bruna Brasil e você está ouvindo a quarta parte do audiolivro Ausentes, de Errite. Vamos à história. Capítulo 11. Marina. Estive na delegacia. Experiência horrível. Eu me sinto totalmente estranha por estar aqui, nesse lugar onde nunca mais imaginei estar. Apesar deles terem sido simpáticos e polidos, imagino que sou suspeita. As perguntas deixaram isso bem claro. Quase me arrependo de ter recusado que o Matt viesse comigo. Consigo ver a força daqueles olhos azuis por trás das lentes dos óculos, sem armação, mesmo sem ele aqui. É o que me faz sentir confiança e me sentir protegida nessa terra, tão diferente de você. Aqui me lembro de você, e isso não é bom. Tive que prestar muita atenção em tudo que falei para não deixar transparecer minha decepção com você. É absurdo, mas sou suspeita. Não nos dávamos bem, brigamos bem no dia de seu desaparecimento e, para completar, me casei com outro logo depois. O pessoal da pousada sabe que eu não saí, que fiquei ali, sem carro quando você foi embora. Além disso, fiquei com as crianças. Tenho o famoso álibi, mas algo me diz que não será o suficiente. Muitos filhos diriam simplesmente o que a mãe pediu. Sinto a pressão psicológica da situação. Adoraria ter a avó Mirinha para ligar e desabafar sobre isso tudo. É tão estranho quando você cresce e fica sem nenhuma família. Não tenho irmãos, não tenho pais nem avó. Mas tenho Matthew. Ele é minha família, meu mundo, meu pilar na terra. E tudo que eu queria era estar ao seu lado. Não é justo que mesmo depois de morto você continue me afastando dele. Hoje a moça veio aqui. A que achou seu crânio. Bem simpática. Contei minha vida a ela. É uma forma de fazer a informação se espalhar pela pequena cidade. Sei como o pessoal conversa em lugares como este. No Rio Grande do Sul não deve ser diferente de São Paulo. Interior é interior. Eu me lembro bem de quando eu ia para Cabreúva com minha prima. Não há segredo nesses lugares. Nem sei por que me importo, creio que seja porque quero que as pessoas saibam que sou uma pessoa comum. O que não serve para nada, só para o meu alívio pessoal. No final da semana vou embora e realmente nunca mais voltarei a esse lugar. Disso tenho certeza. É engraçado contar a minha vida de uma forma tão rápida. É frustrante. Nada muito espetacular. Viajei e morei fora, mas sempre na sua sombra. Nem faculdade eu fiz. Culpa minha. Ou não. A avó Mirinha sempre me educou para crescer e ter um marido que cuidasse de mim. Na visão dela era uma segurança ter quem pagasse nossas contas. Sempre me disse que eu iria herdar a fazenda e ficar muito bem. Mal sabia ela que você era um narcisista que aproveitava suas viagens de trabalho para encontrar umas senhoras. Cuidar de mim. Ela teria ficado horrorizada. A propósito, eu não comentei esse detalhe com a polícia. Faz de conta que não sei. Apesar de eu ter um álibi, não preciso ficar dizendo para todo mundo que eu tinha vários motivos para querer me livrar de você. O que nem é verdade. Se toda mulher traída quisesse um marido morto, nossa população ficaria bem feminina. Capítulo 12. Ana. O dia acordou nublado, mais quente em Bom Jesus. Nuvens carregadas tornavam o lugar ainda mais cinzento do que normalmente. O silêncio da cidade me passava um sentimento misto, positivo, de saudade da meninez, e negativo, com a sensação de cidade fantasma. Meu humor havia melhorado, talvez efeito da proximidade da casa da minha infância. De outra forma, estaria desejando ardentemente o barulho familiar do meu café. Tem gente que usa o barulho de fundo de um café lotado para melhorar o foco. Há até alguns aplicativos que oferecem o som. Eu entendo. Levantei-me, fiz um rabo de cavalo, coloquei uma calça jogging, meu tênis de corrida e uma camiseta justa e caminhei até a delegacia. Ao entrar no prédio, notei que as duas policiais estavam sozinhas. Sentei-me com as meninas e recebi um chimarrão recém-feito da mão de uma delas. O nome dela era Fernanda
e era a policial que Guilherme falara que estava na delegacia desde a época do desaparecimento do Rodrigo. Você estava aqui em 2012, quando o geólogo sumiu? Perguntei, fazendo um ar desinteressado. Ela anuiu. Os óculos de grau indicavam alta miopia. Ela parecia bem jovem, jovem demais para trabalhar em uma delegacia. Ele tinha acabado de passar no concurso e foi muito noticiado. Veio gente da RBS. Parece que o cara era bem conhecido. Respondeu, recebendo da minha mão a cuia já vazia. Li no jornal que ele era consultor de terras raras e parece ter trabalhado em algumas grandes empresas. Parece que o cara era o bambambam nessa área. Depois de uma pausa, continuei. Ouvi falar que o tal Dr. Álvaro, que tem a fazenda vizinha ao dono da pousada, ficou milionário com isso, correto? Sim, assentiu Fernanda. E não só ele. Você sabe que ele nem era dono da terra desde sempre, né? O dono das terras era o pai de uma colega minha do colégio. O pai dela vendeu as terras por quase nada para o Dr. Álvaro. Quando ele descobriu a existência das jazidas, já era tarde. O pobre coitado morreu de desgosto no ano passado. E ele tinha recebido essas terras do pai do Dr. Schauer, sogro do Dr. Álvaro. Nossa, exclamei. Que azar! Ele nunca pensou em mandar avaliar? Bom, antes de 2012, da vinda do tal geólogo, ninguém sabia dessas tais terras raras. Até hoje a maioria não entende do que se trata. Só sabem que vale muito. Sei que ele avaliou também as terras onde fica a pousada, mas não achou nada. Quando o Dr. Álvaro comprou as terras do pai de sua colega? Perguntei interessada. Acho que foi logo em seguida, ainda em 2012 ou talvez 2013. Não lembro exatamente. Significa que o tal geólogo veio antes de ele vender. Será que ele não pensou em pedir uma avaliação das suas terras também? Comentei enquanto brincava com duas algemas que eu achara em cima da mesa. Não, com certeza não. Ele era um senhor bem simples. Não sei nem se sabia o que são terras raras, mesmo depois da visita do geólogo. Não sei nem se sabia o que é um geólogo. Além de humilde, o pai da minha colega era um homem pacato. Nunca foi homem de negócios. Ficava feliz com as vaquinhas, galinhas e outros bichos da sua fazenda. E era uma terrinha ruim, perto da montanha. Lembrei-me da pequena chácara de uma amiga, mas devia haver várias na região com características semelhantes. Fui muito para lá quando criança com a minha colega. A casa era simples, mas a mãe dela cozinhava muito bem. Eu sempre engordava alguns quilos nos meus finais de semana com eles. Ela fazia tudo em casa, com um carinho enorme. Coitada. Hoje ela mora aqui em Bom Jesus numa casinha. E o Dr. Álvaro é milionário, comentou a policial com tristeza. Nesse momento, Guilherme entrou na delegacia. Eu estava no hotel. Me chamaram. A dona do hotel acha que alguém tentou envenenar a Marina. Senhor, exclamei. Como assim? Alguns segundos depois, estávamos ao redor dele fazendo perguntas ao mesmo tempo. Marina encontrou um copo com um suco estranho no seu quarto e achou que era alguma cortesia da dona Laura. Mas a dona Laura falou que não foi ninguém do hotel, disse Guilherme rapidamente para ver se saciava a curiosidade geral. Como a Marina está num quarto no térreo, o povo está alvoroçado, dizendo que alguém entrou lá e colocou o copo. E foi isso mesmo? Perguntei horrorizada. Não sei. Estou com o líquido aqui. Temos de mandar para análise. Ele tirou um vidrinho do bolso e mostrou para nós. Eu fiquei estarrecida com a ideia. Veneno! Não podia ser, com certeza se tratava de um engano. Como se Guilherme lesse os meus pensamentos, completou. Pode ser loucura do povo, que está atucanado com essa história de assassinato. Mas a Marina está bem? Perguntou a colega de Fernanda, uma policial jovem de cabelos cacheados e mechas douradas. Eu me lembrava de ela ter se apresentado como Mônica quando estávamos na pousada. Ela parecia bem introvertida, o que eu não sabia se era uma boa característica para uma policial civil. Ela não bebeu, confirmou Guilherme, guardando o frasco em uma caixinha plástica que imaginei ser refrigerada, mas não tinha certeza. Ela é medrosa e resolveu perguntar. Achou esquisito um copo de suco de laranja no criado mudo sem que ela tivesse pedido. E aí ninguém sabia de onde veio. Bem estranho. É mesmo, concordei. Ele saiu e voltou com uma caixa de isopor,
que entregou ao policial de cabelo cacheado. Pega isso e envia para o laboratório para ver se tem mesmo alguém querendo apagar a nossa paulistana. Ou se o pessoal do hotel está fazendo tempestade em copo d'água. Vai que quem fez o tal suco esqueceu. Despedi-me para deixá-los trabalhar. Estava indo muito à delegacia. Atravessei a rua e caminhei rapidamente para a casa da minha família, com as bochechas vermelhas de ansiedade. Minha mãe notou na hora. "E essa cara de que morreu o Papa?" exclamou, fazendo o sinal da cruz. "O guia acha que podem ter tentado envenenar a Marina", falei, e logo me contive imaginando se não seria uma informação privilegiada, algo que ninguém de fora da investigação podia saber. Pedir para minha mãe não comentar com ninguém era provavelmente inútil. Mesmo assim, falei: "Mãe, não sei se podia contar isso. Ouvi lá na delegacia." Sentei-me à mesa da cozinha e logo me dei conta de ter cometido um grande erro. Ou melhor, 2 grandes erros, pois ela me interrompeu rindo e colocou um pedaço do bolo de milho na minha frente. Senti arrepios, de nojo pelas calorias e de vontade de comer. Teria de decidir depois qual sentimento prevaleceria, mas o desgaste de explicar para minha mãe que eu ficaria em jejum mais uma manhã tornava mais vantajoso comer o bolo de uma vez. "Essa é uma cidade pequena e todo mundo vai saber logo de qualquer forma", exclamou minha mãe, observando se eu comia ou não o tal bolo. No começo da tarde, não suportei a ideia de ficar por ali esperando notícias. Veneno parecia uma palavra mágica. O mistério me consumiu completamente. Não pude evitar. Quando a ideia brotou em meus pensamentos, eu resisti o quanto foi possível. Disse a mim mesma que o mais sábio a se fazer era esperar o resultado do teste que atestaria se tratar de veneno ou não. Minutos depois, eu estava andando em direção ao hotel, sem ter muita certeza do que eu iria fazer. Talvez dar uma olhada nos arredores. A história do envenenamento não saía da minha cabeça. E isso me parecia um indício de que sim, havia algo muito estranho nessa história. Pareceu-me também que, se eu me dedicasse, poderia descobrir o que tinha acontecido. Quem colocara o suco no quarto de Marina? Claro que nenhum funcionário se esqueceria de tê-lo preparado, como sugerira Guilherme. O fato do delegado da cidade acreditar em algo tão fantasioso só reforçava a minha ideia. Talvez a polícia de Bom Jesus não tivesse investigado direito. Enquanto eu caminhava pela rua que dá acesso ao hotel, o qual ficava distante do centro da cidade, identifiquei, vindo em direção contrária, o carro da Dona Laura. Apertei os olhos e tive certeza de ser ela ao volante e Marina no passageiro. Estavam tão envolvidas conversando que nem me notaram, eu tinha certeza. Ao alcançar o grande gramado que recepcionava os turistas interessados no hotel, um espaço verde tão grande quanto um campo de futebol, observei que não havia nenhum carro estacionado ou alguém à vista. Somente um cão que cheirou os meus tênis de maneira bem incisiva, talvez identificando que meu bulldog costumava usá-los de travesseiro. Eu ainda não tinha tomado minha decisão, mas reparei que todos os quartos térreos possuíam janela e varanda. Passei pelo gramado devagar, tentando encontrar uma maneira de identificar o quarto de Marina. Foi então que notei que minha atitude poderia soar bem estranha a quem aparecesse. Rondar janelas em vez de entrar pela recepção não é algo comum de se fazer. Rapidamente concluí. Estava apenas averiguando o quão fácil seria para alguém entrar em um dos quartos sem passar pelo saguão de entrada, onde certamente seria notado. Caminhei até uma janela, olhei ao redor. Ninguém. Senti a adrenalina se espalhar pelo meu corpo quando decidi tomar uma atitude ousada. Espiei pela janela, torcendo para não invadir a privacidade de algum hóspede desavisado. Apenas um quarto de hotel, cama branca e toalhas limpas. As informações jorraram em meus pensamentos. A ida até o centro da cidade certamente tomaria algum tempo de Marina e de Dona Laura. O hotel só contava com um funcionário para fazer tudo naquele horário. Eu não faria nada de errado. Só queria testar se seria capaz de alcançar o quarto de Marina sem ser anunciada. Segundos. Precisei de poucos e lentos segundos para decidir. Capítulo 13. Marina. Essa cidadezinha que em algum momento considerei pitoresca, agora parece uma camisa de força. Quero sair daqui, mas não deixam. E é tudo culpa sua. Os minutos se arrastam e a vontade de estar com Matt aumenta cada vez mais. Quero minha vida de volta. Deixar esse lugar para sempre.
Preciso que as pessoas entendam que eu não tenho nenhum envolvimento com a sua morte. Pelo menos Dona Laura me trouxe para comprar algumas lembrancinhas para as crianças. Isso é bom. Não aguentava mais aquele hotel. Pena que não encontrei nada de interessante. O melhor a fazer é me desculpar pelo passeio tão curto, dar uma desculpa e voltar para o hotel. Talvez uma ligação por Skype com o Matt alivie um pouco a saudade. Capítulo 14. Ana. Antes de verificar se uma das janelas estava aberta, ensaiei a resposta plausível caso fosse pega. Estou testando a segurança do local. A ideia é verificar qual a dificuldade de um estranho ao invadir um dos quartos do hotel para envenenar Marina. De fato é plausível e eu não estaria mentindo. O fato de esse ser o trabalho da polícia pode ser tratado como um detalhe, algo que escaparia a qualquer um diante da indignação pela tentativa de homicídio na casa ao lado. Uma a uma, fui testando as janelas, concluindo que todas estavam trancadas. Se as janelas ficavam trancadas, por onde o intruso invadira o hotel? Teria Marina passado a se preocupar com sua segurança apenas após o ocorrido com o suco? Talvez. Longe de estar satisfeita, tentei pensar como alguém que precisasse invadir o hotel. Sem sucesso com as janelas, o que eu tentaria? Foi então que uma antiga história invadiu meus pensamentos. Anos antes, um larápio ficara famoso por sua eficiência em surrupiar itens valiosos de turistas na praia. Quando fora preso e questionado, ele revelara sua estratégia. Simplesmente agia com naturalidade. Não demonstrava estar preocupado em ser pego. Não olhava para os lados para checar se estava sendo observado. Não titubeava por um segundo. Aos olhos das pessoas ao redor, parecia ser o dono das coisas que furtava. Assumo a mesma tática e tranquilamente entro no hotel, sem anunciar minha presença. Acertei, o saguão estava completamente vazio. Logo escutei uma música gauchesca vindo dos fundos do prédio, provavelmente uma rádio local. Em silêncio esperei pelo tempo necessário para ir até um dos quartos e voltar. Nada aconteceu. Confiante, testei outra possibilidade. Caminhei pelo saguão de maneira ruidosa, arrastando os sapatos, batendo os pés, vez ou outra. Confirmei que o som do rádio impedia que o funcionário nos fundos do hotel percebesse que havia alguém por perto. Concluí que qualquer um poderia invadir o quarto de Marina sem dificuldades. Foi impossível não comparar o interior com a cidade grande. Nenhum dono de hotel de Porto Alegre deixaria seu estabelecimento abandonado dessa maneira. E não só devido à preocupação com a segurança, mas também para assegurar um bom atendimento aos clientes. Ao me virar para ir embora, meus olhos esbarraram no armário da recepção. A porta de vidro me permitiu visualizar as chaves expostas em ordem numérica. Apenas um dos números não estava com sua respectiva chave. Ao que tudo indicava, apenas Marina estava hospedada ali, e eu já sabia o número do seu quarto. Fiquei inquieta quando mais uma vez a ideia grudou na minha mente. Sem que eu percebesse, já estava encontrando justificativas. Vim ao hotel para ver como Marina estava. Enquanto aguardava, meu corpo resolveu eliminar todo o chimarrão consumido no dia. Estou andando pelos corredores à procura de um banheiro. Seria um tiro no escuro com poucas chances. Depois de sofrer uma tentativa de homicídio, Marina não sairia sem trancar a porta. Mas eu já estava lá, não custava tentar. Minha entrada despercebida no hotel deve ter me deixado confiante, porque precisei de menos segundos, não tão lentos, para decidir tentar entrar no quarto de Marina. A cada passo, a coragem aumentava, embora eu dissesse para mim mesma que a porta certamente estaria trancada. Com ar de quem não faz nada de errado, alcancei o quarto de número 4. Movi minha mão em direção à maçaneta, mas hesitei. Algo lá no fundo, uma vozinha baixa, dizia para eu não ir adiante. Pensei em dar meia volta, mas a curiosidade me tomou. Eu só queria saber se a porta estava aberta ou não. Fui em frente e a porta se abriu. Meu coração disparou e eu praticamente pude ver uma linha vermelha entre eu e o quarto de Marina. A linha que dividia o certo do errado. Entrar no hotel sem me anunciar, tudo bem. Invadir o quarto de uma hóspede, isso sim seria muito errado. Eu deveria me dar por satisfeita ao concluir que o hotel não contava com segurança alguma, possibilitando uma invasão simples. No entanto, aquela porta aberta mudou minha linha de raciocínio. Marina sabia que seu quarto fora invadido. Mesmo que o suco não estivesse envenenado, alguém havia entrado em seu quarto sem autorização. Esquecer a porta aberta no mesmo dia? Autoconfiança demais. Senti o suor da minha mão molhar o metal dourado da maçaneta.
A boca ficou seca e a respiração pesada. Adrenalina. Inconscientemente, eu já havia tomado minha decisão. Não pensei muito a respeito, me deixei levar pelo instinto, pelo emocional. Mudei a estratégia e olhei ao redor, me certificando de estar sozinha no corredor. Bastou um passo para que eu estivesse dentro do quarto de Marina. Furtivamente fechei a porta devagar, cuidando para não fazer nenhum barulho. Eu tremi um pouco ao olhar ao redor. Identifiquei o vestido floral que Marina usava no dia anterior cuidadosamente dobrado no espaldar de uma cadeira, como que esperando o próximo uso. Passei as mãos no rosto, tentando espantar a tensão. Se eu faria aquilo, que fosse de maneira racional, bem feita. Não havia espaço para decisões tomadas no calor do momento, influenciadas pelo nervosismo. Engoli em seco ao perceber que o suor e o tremor eram inevitáveis, uma reação natural do corpo de alguém que sabe que está infringindo a lei pela primeira vez. Foquei nos elementos ao meu redor e encarei a mala de Marina, fechada em um banco ao lado da escrivaninha. Aproximei-me do material sintético pronta para levar aquilo adiante. Depois de invadir o quarto, revistar a mala não exigiria tanto de mim. Um aroma gostoso invadiu minhas narinas conforme eu observava as roupas de bom gosto impecavelmente organizadas. Ocorreu-me que uma pessoa que tem tanto zelo para dobrar vestidos certamente perceberia qualquer coisinha fora do lugar. Com muito cuidado, olhei o que podia sem comprometer a organização. Nada de suspeito ou interessante. Prendi a respiração a fim de não emitir qualquer som. Prestei atenção e não ouvi nada, não havia ninguém por perto. O medo de ser pega abriu um pequeno espaço para a confiança, já que até ali tudo corria muito bem. Olhei ao redor e fui até o criado mudo. Abri uma gaveta e revirei os olhos ao encontrar o Novo Testamento. Na outra, apenas um panfleto. Nem me dei o trabalho de olhar qual era o produto ou serviço oferecido. Ao abrir a terceira e última gaveta, cheguei a pensar que estava vazia, mas prestes a fechá-la vislumbrei o que parecia ser um pedaço de uma sacola plástica. Abaixei-me um pouco mais e levei minha mão até o fundo da gaveta. Peguei a sacola, mas antes de conferir seu conteúdo, uma batida na porta fez com que eu parasse de respirar. Meu coração passou a bater tão rápido que cheguei a sentir meu estômago embrulhar. Concluí que poderia vomitar a qualquer momento. Soltei a sacola como se tivesse tocado em algo quente. Ao passo que meu emocional estava em frangalhos, meu lado racional começou a formar as desculpas. Nada me pareceu bom o suficiente para me livrar do flagrante. Petrificada, apertei meus olhos e esperei a porta se abrir. Silêncio. A gente nunca sabe como reagiremos em uma situação de pânico. Confesso que eu esperava uma reação mais rápida da minha parte. Foi só depois de quase um minuto que meu cérebro começou a funcionar direito e eu me lembrei da janela. Cheguei a cogitar a hipótese de antes conferir o conteúdo da sacola, mas o medo falou mais alto. Ao visualizar a funcionária do hotel varrendo as folhas secas do gramado, meu primeiro sentimento foi decepção. Minha única rota de fuga estava obstruída, mas não demorou para que eu perguntasse quem batia na porta, se apenas eu e ela estávamos lá. Escondendo-me atrás da cortina, corri os olhos e não encontrei nenhum carro estacionado. Marina e Dona Laura não haviam voltado. Um arrepio percorreu toda a minha espinha, assim que pensei que poderia ser o envenenador. Morrer no lugar de outra pessoa não estava nos meus planos de curto prazo. A segunda batida na porta me fez dar um pulo. Meu coração batia tão rápido que eu temi que alguém lá de fora ouvisse o que parecia ser uma escola de samba em concentração. Meus olhos marejaram logo que dei o primeiro passo em direção à porta. Eu teria de atender. Meu desespero me impediu de encontrar outra solução. Só consegui alcançar a metade do quarto. Meus pés simplesmente ignoravam meus comandos e se recusavam a ir até lá. Cobri a boca com a mão e me esforcei para escutar algo do lado de fora. Novamente, silêncio. Outro funcionário do hotel teria chegado para seu turno, iniciando com a arrumação do único quarto ocupado? Talvez tivesse concluído que a porta estava trancada e ido em busca da chave reserva. Então meu instinto ciclotímico resolveu funcionar, gritando que todo o risco que ocorria não fazia o mínimo sentido, sem nenhum resultado. Com passos rápidos, fui até o criado mudo e abri a sacola. Dentro dela, um galho. Não identifiquei a planta, mas arranquei 2 folhas e coloquei
dentro da calça jogging. Devolvi o que sobrou das folhas ovais verde escuras para o saco plástico com o logo do Pão de Açúcar. Joguei dentro da gaveta e a fechei. Respirei fundo, reunindo o que havia de coragem em mim. Dei uma última olhada pela janela, confirmando que por ali ainda não poderia sair. Ignorei meus instintos, as vozes na minha cabeça, os tremores, tudo. Com um puxão, abri a porta pronta para encarar quem fosse. Um envenenador, um novo hóspede, um funcionário do hotel, um policial voltando para revistar melhor o quarto. Eu esperava qualquer um, menos um cão. Com um sorriso, pensei no quanto nosso psicológico é poderoso. Eu sabia que um cão era capaz de produzir leves batidas em uma porta, ao se coçar, por exemplo. Já vi o meu bulldog fazer isso algumas vezes, mas certamente não era o mesmo som que alguém produziria. Mas para uma mente em pânico, qualquer ruído vira passos no corredor, uma respiração ao pé da orelha ou uma batida forte na porta. A sensação de alívio foi tão forte que não consegui evitar soltar a respiração pela boca em um sopro. Contudo, o bem-estar durou pouco, pois antes de fechar a porta ouvi o som de um carro se aproximando. Engoli em seco, tentando me acalmar. Naquele momento eu já devia ter acumulado alguma experiência, pois ainda consegui dar uma olhada no quarto antes de sair, verificando se não tinha deixado algo fora do lugar. Caminhei a passos rápidos, o cão em meu encalço. Ainda tive alguns segundos de folga, sentada em um dos sofás da recepção, até que Marina e Dona Laura entrassem. Senti uma gota cruel de suor escorrer da minha nuca até minha cintura, torcendo para que meu rosto não demonstrasse qualquer sinal de suspeita. Esbocei minha melhor expressão de tranquilidade ao cumprimentá-las. Nenhuma delas pareceu estranhar minha presença. Mesmo assim, repassei meus motivos para estar ali, mas Dona Laura me poupou o esforço com naturalidade. Vamos comprar presentes para as crianças da Marina. Tirando cuias de chimarrão, não achamos nada típico da região que ela não possa encontrar em São Paulo. Acabamos por comprar alguns potes de mel, exclamou, retirando 2 potes de mel de uma sacola plástica aos risos. Que bom, disse a única coisa que me veio à cabeça, notando que pelo menos minha voz soara natural e segura. Também saímos para Marina se acalmar. Posso contar para ela? Diz Dona Laura ao se virar para sua hóspede, que me pareceu um tanto distante. É que encontrei um suco estranho em meu quarto. Aí comecei a imaginar coisas. Não imaginou nada. Realmente não fomos nós que colocamos o suco lá. É um mistério que só a polícia poderá desvendar. Nesse momento, a funcionária do hotel entrou segurando a vassoura. Notei quando ela pousou os olhos confusos em mim. Desviei o olhar rapidamente, focando em Dona Laura, que discorria acerca das suas opiniões sobre o caso do suco. Sem demora, a funcionária se retirou, provavelmente pensando que não notara que uma terceira pessoa voltara do centro com sua chefe e Marina. Ou talvez tenha achado melhor não destacar que, mais uma vez, alguém entrara no hotel sem ser notado. Seria estupidez apontar a própria falha, supondo que ela fosse a responsável pela recepção na ausência da proprietária. Depois de mais algumas trocas de palavras, de forjar interesse pela suposta tentativa de envenenamento e de mentir acerca de uma receita que minha mãe pedira, me despedi. Ao alcançar o gramado do hotel, meu coração abandonou o samba de enredo e assumiu uma bossa nova confortável. Tão logo me vi longe do perigo, já dentro da casa da minha mãe, comecei a refletir sobre as descobertas recentes. A mim soava muito estranho a Marina deixar a porta aberta depois de tudo. No entanto, uma vez que ela não estava no quarto e considerando que não encontrei nada de valor por lá, poderia ter concluído que não faria grande diferença trancar a porta ou não. Ela também parecia ser uma pessoa bem racional, pouco inclinada a teorias conspiratórias. Tanto que dissera estar imaginando coisas ao cogitar que o suco encontrado estaria envenenado. Não era preciso experiência em investigações forenses para, diante de um caso de envenenamento, e ao encontrar folhas no local do crime, pensar em plantas que poderiam causar esse tipo de efeito. No entanto, nada era muito conclusivo. Por que o intruso largaria a prova do crime na gaveta do criado mudo? Minha vontade era solicitar que Guilherme checasse a planta que recolhera, mas como fazer isso sem contar a loucura que eu cometera? Ele ficaria furioso, provavelmente se esforçaria para me manter longe do caso. O jeito era esperar o resultado do teste realizado no suco. Com essa informação, algumas lacunas seriam preenchidas. De repente, o teste não acusaria nenhuma substância suspeita, e o saco com a planta fora deixado por algum hóspede naquela gaveta havia anos. Talvez alguém buscando emagrecer por meio de receitas milagrosas.
Em busca de esquecer um pouco o assunto, resolvi aproveitar a onda de valentia para conversar com minha mãe sobre um tema sensível. Eu queria fazer essa pergunta desde que chegara. Mãe, e o pai? E você? Ela me olhou com um ar resignado enquanto enchia a térmica com água fervente da chaleira. Você tá falando da moça de Silveira? Respondeu ela direta. Mãe, se não quiser falar disso, comentei me desculpando. Não, nem te preocupe. Você é minha filha. Pros outros eu não falo. Eles é que falam. Ela sorriu amargo e me olhou nos olhos. Só vi resignação. Acho que esfriou, mas não me iludo. Um dia ele arranja outra. Não foi a primeira nem vai ser a última. Sai por diversão com os amigos do caminhão e todos são da farra. Teu pai é sério, com aquela cara amarrada. Mas muita mulher quer dinheiro, sabe? Ele nem precisa se esforçar e sorrir. Elas aqui vêm. Entendo. Eu sabia como funcionava. Não era dinheiro direto, como seria com uma prostituta. Mas as coisas que indiretamente eram pagas, como a conta do bar, a conta do mercado, coisas que faziam diferença quando o dinheiro era muito curto. Só não quero que arrume filho, completou séria, para dividir nossas coisas com você. Ela falava da minha herança, a pequena casa de madeira e o caminhão. Senti-me tocada. Mãe, não preciso de nada, respondi quase me desculpando, pois eu mesma já tinha posses que valiam várias vezes as coisinhas deles. É pouco, mas é seu, respondeu ela, cheia de orgulho. Você é filha dele comigo, sou a esposa. E basta. Pode arrumar mulher, mas filho não aceito, já disse pra ele. Ao mesmo tempo em que me enchi de indignação imaginando a posição estranha em que minha mãe se encontrava do ponto de vista de uma mulher independente de Porto Alegre, tive empatia pela visão de mundo dela, a mesma de uma geração inteira de mulheres que ficaram na transição entre uma maior independência feminina e a total dependência. Também senti empatia pela mulher de Silveira, que nunca conheci, mas que devia ver no meu pai uma fonte de subsistência, eventualmente até um tipo de amor. Ou não, quem saberia? Mãe, para que fique claro, não te julgo nem me meto. Você que está dentro da situação sabe o que é melhor. Só quero que saiba que se precisar de algo vou sempre estar aqui. Separar não vou. Colocou ela com firmeza e determinação. Se eu mandar ele para fora de casa, ele vai morar com ela. Vou ficar sozinha pagando conta. Não ganho nada. Concluiu, se levantando para lavar o prato do bolo. Como falei, posso te ajudar. Complementei, tentando dar uma opção. Aí não é ele que paga a conta, é você. Dá na mesma? E vou ficar mulher separada e falada. Já já ele fica velho e para com isso. Continuou sem virar para mim, fazendo parecer que a louça da pia necessitava de concentração extra. Mãe, que besteira, está cheio de mulher divorciada na cidade. Ninguém hoje em dia fala dessas coisas. Tentei uma última vez, ciente de que não faria sentido para ela o que eu estava dizendo. Sim, para a moça nova, da sua idade, bonita e que se casa de novo. Eu sou velha. Só não vou ser vó porque você não me dá neto. E então se virou para me olhar. Esse também era um tema sensível, mas a munição vinha em minha direção. Revirei os olhos. Não começa. Você sabe que odeio esse assunto. Bem feito pra mim que não consegui ter outro filho. Falou em tom azedo. Depois que perdi o bebê, depois de você, nunca mais engravidei. Levantei-me para colocar mais água na chaleira e aproveitei para ir ao banheiro e me esquivar da conversa desconfortável. Deitada na cama, observei as 2 folhas que subtraíra do quarto de Marina e adormeci com elas na mão. Você acabou de ouvir a 4ª parte do audiolivro Ausentes. Para não perder os próximos vídeos que o compõem, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e um comentário. Te espero na parte 5.